Vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidá-los para começar pelo livro dos Salmos, no Salmo de número 16. Vamos começar do versículo 8. O tema desta mensagem é Jesus no inferno. Jesus no inferno. Salmo 16, verso 8. Glória a Deus. Talvez você ficou um pouco chocado, né? Mas você vai entender à medida que a palavra for exposta. Glória a Deus. Show? O livro de Salmos é fácil de achar, fica bem no centro da Bíblia. Não é? É o livro mais extenso, também é mais fácil, né? Tem livro da Bíblia que só tem uma página e você quando abre já passou. Salmos não, Salmos é mais fácil. Diz o versículo 8: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Diga amém. Glória a Deus. Jesus no inferno. Primeiro, é um acontecimento bíblico. Como assim, pastor? Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, na pregação do apóstolo Pedro, logo depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e no capítulo 13, a pregação de Paulo em Antioquia da Psídia, a gente é informada de que este salmo é um salmo profético, e ele se refere à pessoa de Jesus. E os pregadores Pedro e Paulo nos dizem que Deus não deixar alguém estar no inferno, não deixar que veja a corrupção, se refere a alguém que é sepultado, mas o corpo não se decompõe. A corrupção aí é a decomposição do corpo. Então, quando o salmista diz, não deixarás que o teu santo veja a corrupção, os pregadores Pedro e Paulo nos dizem que é algo que passou com Jesus, que seu corpo não se decompôs, mas ele estava no inferno. Como assim, pastor? Talvez a sua versão, uma versão mais moderna que a minha, diga Hades, não é? Mas a palavra Hades, palavra hebraica, a palavra grega Hades, que corresponde à palavra hebraica Sheol, então ela tanto é traduzida como sepultura, a sepultura em si, como o lugar para onde iria o espírito dos mortos. Então, quando se diz que alguém morreu, diz que ele foi para o inferno. Quando diz que alguém está na sepultura, diz que está no inferno. São acepções da palavra Sheol, da palavra Hades. E Jesus, de fato, morreu, fisicamente morreu. De fato, foi colocado numa sepultura. E nessa acepção do termo, neste significado do termo inferno, Hades, Sheol, de fato Jesus esteve no inferno. Deu para entender? Sim ou não? O mundo dos mortos. Jesus esteve lá no mundo dos mortos. Mas há um sentido ainda mais profundo, não é? Poderia ser, não, ele só esteve na sepultura e cumpriu a profecia do Salmo 16. Mas há algo mais do que ir até a sepultura. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, Paulo diz que Jesus desceu até as partes mais baixas da terra. Ele desceu até as partes mais baixas da terra. E você sabe que Jesus foi colocado numa sepultura comum do seu tempo.
Ele foi colocado num sepulcro cavado numa rocha. Lá em Jerusalém, duas localidades que são ditas que foram o lugar onde Jesus foi sepultado. Poderia ter sido numa ou noutra, ou nenhuma das duas. A verdade é que Efésios 4, por isso que eu estou procurando aqui, não estou achando, você já viu, né? Efésios 4. Paulo diz, ora isto, capítulo 4, verso 9, ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Eu estou dizendo que Jesus foi colocado na sepultura comum. Ele não foi colocado numa sepultura a 5 metros de profundidade, né? Nem a 2 metros, nem a 3 metros. Foi colocado no mesmo nível em que as pessoas que morrem são colocadas. Então, que negócio é esse de partes mais baixas da terra? Por outros textos da Bíblia, nós entendemos que Jesus não apenas teve o seu corpo colocado na sepultura, mas o seu espírito desceu até o lugar onde estavam os mortos de antes da sua morte. Ele desceu até lá. E dali ele começou a subir. Ele desceu até os níveis mais baixos, conforme está aqui em Efésios capítulo 4. E depois subiu, levando cativo o cativeiro. Nós entendemos que até a ressurreição de Jesus, até a morte e ressurreição de Jesus, os mortos iam todos para o mesmo lugar chamado Hades, ou Seol, ou Inferno. Todos os espíritos dos mortos iam para o Hades. Lá no Hades havia 2 compartimentos, separados por um abismo. De um lado ficavam os ímpios, do outro lado os justos. E quando Jesus conta a história do rico e Lázaro, e aquilo não é uma parábola, porque o personagem tem nome, não é? Em parábola os personagens não têm nome. Então Jesus está contando uma história verídica, e ele diz que o rico morreu e foi para o Hades, não é? E lá no Hades, ele levantando os olhos, viu a Lázaro no seio de Abraão. Então havia um lugar chamado seio de Abraão, onde ficavam os justos, para onde foi Lázaro, um mendigo, que confiava em Deus. Então, quando Jesus desce a parte mais baixa da terra, ele vai até o Hades. E ali ele resgata os santos de todos os tempos. E é isso que Paulo está dizendo quando diz que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ele pegou todos os nossos irmãos que estavam ali e os levou e os colocou debaixo do altar de Deus. E a gente vai ver esse quadro lá em Apocalipse capítulo 3. Vidas que estão debaixo do altar de Deus lá no céu. Então, Jesus os tirou do Hades e os levou para o paraíso. E foi isso que ele disse, aquele malfeitor da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele também foi. Ele também está no paraíso agora. Glória a Deus. E para lá é que vão hoje os nossos irmãos quando falecem. Aqueles que estão em comunhão com Deus, quando o corpo morre, o espírito vai para o paraíso. Os ímpios, os que não têm comunhão com Deus, quando morrem, continuam indo para o Hades. Continuam indo para aquele lugar que sempre foi um lugar de sofrimento. Porque mesmo antes da morte de Jesus, aquele rico estava em tormentos. A Bíblia diz que ele dizia: pai Abraão, manda que Lázaro venha e toque minha língua com a ponta do dedo, para me refrescar, porque eu estou aqui em tormentos. Então já naquele tempo era um lugar de sofrimento. A pessoa que morre sem Deus vai para o Hades, vai para o inferno. Já é a antecâmara, não é, do sofrimento eterno. Os que morrem em Cristo, os que dormem em Cristo, vão para o paraíso. Ainda não é a morada final. É um lugar de descanso, um lugar de delícias, onde se espera a ressurreição final, quando todos iremos para bem pertinho do Senhor. Aleluia. E estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Então Jesus, quando morreu, o corpo dele vai para o túmulo, que era chamado de Hades. Mas o seu espírito vai
para o Hades mesmo, para o inferno mesmo. E ali ele resgata os santos e os leva para o paraíso. Diga glória a Jesus. Então Jesus no inferno é um acontecimento histórico. Eu já citei o Salmo 16 que nós lemos. Citei Atos 2, se você quiser pode anotar, 25 a 32 na pregação de Pedro. E Atos 13, versos 35 a 37 na pregação de Paulo. Citei Efésios 4 para dizer que é mais do que simplesmente ter sido colocado no túmulo. Ele foi muito mais além, foi muito mais fundo para poder obter uma vitória maior. Amém? Glória a Deus. Jesus no Hades aconteceu para cumprir propósitos divinos. Foi um acontecimento histórico, diga isso. Para cumprir propósitos divinos, diga isso. Jesus se identificou completamente conosco. Então, quando ele morre, quando os seus amigos apanham o seu corpo e preparam para a sepultura, envolvem no lençol e o levam até o cemitério e o colocam lá dentro da tumba, Jesus está se identificando mais uma vez conosco, porque todo ser humano morre. E ele, então, em tudo se assemelhou conosco. Ele também foi para o cemitério para ser colocado na tumba. Ele também foi chorado. Seus amigos também ficaram de luto. Mas glória ao seu nome, porque o luto só durou um fim de semana, não é? Nem o fim de semana completo não foi. Ele ressuscitou na manhã de domingo. Né? Então Jesus se identificou conosco. E lá em Isaías, no capítulo 53, verso 9, quando o profeta descreve o ministério dele, quando o profeta mostra que foi um ministério de muito sofrimento, ele foi subindo como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, era indigno e desprezado. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. Ele se portou como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abria sua boca enquanto o maltratavam. Em tudo isto, pagando o preço da nossa redenção, mais adiante, lá no versículo 9, o profeta diz que ele foi sepultado com os ímpios e com o rico na sua morte. Foi sepultado com os ímpios. Então lá no meio de tantas pessoas ímpias, lá estava Jesus, no meio de todos os seres humanos, para se identificar conosco também na morte. Eu acho lindo poder dizer isso do meu Salvador, do meu Senhor. Não há nada que a gente possa passar nessa vida de sofrimento, de humilhação, que ele não tenha passado. E nós passamos muitas vezes por causa de opções erradas que fazemos, ou pode até ser que seja, por serviço a ele, mas a verdade é que ele fez aquilo exclusivamente por amor a nós. Ele não precisava, sob nenhum aspecto, fazer aquilo, mas fez por amor a nós. Ele se identificou conosco. E este era um propósito divino. Para ser nosso Salvador, ele precisava ser um de nós. Não podia ser um anjo, nem um anjo do céu podia morrer por nós. Nem um anjo do céu. Não havia ninguém, somente ele. E ele se dispôs a ir para se identificar conosco completamente. Diga mais uma vez, glória a Jesus. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Mas, queridos, os propósitos divinos iam além da sua identificação conosco. Iam até a consolidação de sua vitória completa. Eu já comecei a falar sobre isso. E há um episódio impressionante lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. Vem comigo. 1 de Pedro 3, 18. Pedro diz assim. Vou esperar. 1 de Pedro fica depois das epístolas de Paulo. Você tem Tito, Filemão, aí vem Hebreus, depois Tiago, depois vem Pedro. Fica mais perto de Apocalipse. Se você pegar de trás para frente, talvez você chega mais rápido. Antes de Apocalipse tem Judas, que é pequenininho, 3 epístolas de João bem pequena, e as 2 de Pedro. Então, a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Show? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus,
mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Espírito com letra maiúscula, no qual? No Espírito. No Espírito Santo de Deus, né? Ele foi e pregou os espíritos em prisão. Está ficando muito profundo isso, né? Jesus, no Espírito, foi e pregou os espíritos em prisão. Que espíritos? Versículo 20. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Pedro está dizendo que Jesus morreu e no Espírito foi pregar aos espíritos em prisão. No Espírito de Deus foi pregar aos espíritos em prisão, e entre esses espíritos estavam as pessoas que morreram nos dias de Noé por causa do dilúvio. Pessoas que foram rebeldes à pregação da palavra que o Noé pregava. Noé, enquanto construía a arca, ele pregava o seu evangelho, o evangelho do seu tempo. Dava oportunidade às pessoas de escaparem do dilúvio, mas as pessoas não aceitaram. Então morreram e foram para o inferno. E estão lá. Jesus foi lá, mas pastor, Jesus foi lá, pregou, pensar que eles se converteram. Os estudiosos observam que a palavra usada como no grego traduzida para o pregar nosso, não é o pregar para convencer, é o pregar para anunciar a vitória. Ele foi lá para dizer: eu venci, eu conquistei o direito, e aqueles que foram fiéis a Deus, aqueles que se submeteram ao senhorio de Deus, eles agora podem subir para o paraíso, eles vão sair do Hades. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o escritor aos Hebreus nos informa que as pessoas que morreram antes de nós, sem nós, não seriam aperfeiçoados. É uma coisa também surpreendente, não é? O escritor diz que aqueles crentes antigos que ele relaciona no capítulo 11, os heróis da fé, sem nós eles não seriam aperfeiçoados. Está no capítulo 11, versículo 40, o último versículo do capítulo dos heróis da fé. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, se Jesus não morresse no Calvário, se Jesus não vencesse a morte, aqueles santos antigos não teriam salvação, não. Eles morreram olhando para o futuro, e o escritor dos Hebreus diz isso aqui no capítulo 11. Eles morreram esperando a pátria, eles morreram numa expectativa de algo que ainda iria acontecer. E o que faltava acontecer era isso, era Jesus vir ao mundo, viver sem pecado, vencer o diabo, vencer o mundo, vencer a carne, vencer a morte. Aleluia. E então ali se consolidou a obra da salvação, que alcança não apenas a nós, preste atenção, que alcança não apenas a nós, mas também aos que morreram antes de Jesus vir ao mundo. Aqueles animais que eles ofereciam como holocausto, aquilo prefigurava o sacrifício de Jesus. Aquilo dizia que eles aguardavam alguém que morreria em lugar dos pecadores. Aqueles animais não resolviam o problema deles. O escritor aos Hebreus diz que é impossível que o sangue de touros e bodes purifiquem pecados. É impossível, mas então por que eles derramavam sangue de touros e bodes? Para dar testemunho de sua fé, para dizer da sua esperança. Nós cremos, isso vem desde Abel, não é? Porque o primeiro herói da fé relacionado no capítulo 11 de Hebreus é Abel. Isso vem desde Abel, que ofereceu um animal em sacrifício a Deus. E Abel estava dizendo: eu sei que as minhas boas obras não vão me salvar. Eu sei que eu não posso me chegar a Deus por meus próprios recursos. Eu creio que vem alguém aí que vai derramar o seu sangue e me resgatar. E quando ele foi para o Hades, ele ficou lá esperando esse dia. E que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, proclamou a sua vitória e pôde levá-lo para o paraíso.
Aleluia! Glória a Deus! Então Jesus no inferno aconteceu para consolidar a sua vitória sobre todos os setores do mundo físico e espiritual. Jesus obteve vitória completa, diga isso. Aleluia! Ele obteve vitória completa e é por isso que nós estamos aqui tão seguros. Eu estou absolutamente seguro que o meu destino é o céu, que eu vou viver para todo sempre. Eu não sei onde eu vou estar amanhã, eu gosto de dizer isso. Eu não sei onde eu vou estar amanhã, mas eu sei onde eu vou estar daqui a 200 anos. Eu sei onde eu vou estar daqui a 1 milhão de anos. Aleluia, porque a vitória de Jesus foi completa e é nela que eu confio. E é nela que eu me firmo. E é nela que você deve se firmar. Oh, glória ao Senhor Jesus. Jesus no inferno é uma experiência que se repete hoje. Pastor, como é isso? Eu vou explicar. Jesus no inferno é uma experiência que se repete hoje. Mesmo que você não acredite, repita isso. Jesus no inferno é uma experiência que se repete hoje. Mas em que sentido eu estou dizendo? Ele vai morrer de novo? Não. Ele desce de novo até o Hades? Não. Então como? Queridos, há muitas pessoas que estão vivendo no inferno hoje. Estão entre nós, estão aqui na terra, mas estão vivendo no inferno. Porque as pessoas que vivem com Deus estão no inferno. Inferno, amigos, é a separação de Deus. Uma pessoa que vive sem Deus não tem paz. Não tem a verdadeira alegria. Pode ser uma pessoa linda por fora. Pode ser uma pessoa que faça atos maravilhosos de caridade, de bondade para com o próximo. Mas não existe salvação sem o sangue de Jesus. Foi o que eu disse? Jesus disse, João 14, versículo 6, se lembra? Como é que é? Eu sou o caminho, que mais? A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém vai a Deus senão por Jesus. E quem não entrou por esse caminho está fora. Está fora. Vive no inferno. Uns sentem as dores do inferno mais intensamente, outros menos. No tempo de Jesus, você sabe, ele interagiu com pessoas em situações muito difíceis. Quem não se lembra do endemoniado gadareno, que era possuído por uma legião de demônios? E a Bíblia diz que ninguém conseguia aprisionar aquele homem, ele vivia dentro do sepulcro. Aquele homem vivia ou não vivia no inferno? E Jesus o libertou, não é? Mas quando você vê, por exemplo, a mulher samaritana, aquela criatura que Jesus encontrou lá na beira do poço de Jacó, aquela mulher era uma mulher religiosa, não é? Tinha um negócio de vocês judeus, dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar. Nós, samaritanos, cremos que é aqui, no Monte Gerizim, no Monte da Bênção. E tu que és profeta aí, o que é que tu dizes? Não é? Aquela mulher vivia no inferno. Aquela mulher tinha tido 5 maridos, já estava no 6º homem, no 6º companheiro, né? Porque Jesus disse, tu tiveste 5 maridos. E o que tu tens agora não é teu, então ela foi casada com 5 e vivia com um agora que nem era casado com ela. Não é? Porque a lei mosaica permitia o divórcio, o casamento de Jesus. Quando Jesus disse que ela teve 5, não é que ela foi viúva 5 vezes, não. Ela teve, pode até ter sido viúva alguma vez, mas ela teve 5 divórcios, ou sei lá, 4 divórcios, 3 divórcios, e 1 ou 2, sei lá quantas vezes. Mas aquilo tudo mostra um vazio que havia no coração daquela pessoa. Ela vivia com um vazio que ela procurava preencher assim com relacionamentos humanos. E não funcionava. Mas Jesus viu a sede daquela pessoa e Jesus foi ao encontro dela. E disse, olha mulher, quem bebe essa água que você tira do poço volta a ter sede, mas quem beber a água que eu der nunca terá sede. E a mulher disse, oh, me dê um pouquinho dessa água para que eu não venha mais aqui bebê-la. E então Jesus ministrou salvação àquela mulher e a tirou do inferno, não é, de uma busca sem fim. Quem não se lembra de Zaqueu, o publicano, um homem rico, um homem influente, mas havia um vazio na alma dele. E quando ele soube que havia um profeta falando de Deus, ele saiu procurando. Ele tinha vontade de ver Jesus porque havia um vazio dentro da alma dele. Era um homem que vivia no luxo, mas vivia no inferno.
E Jesus o tirou do inferno. Glória a Jesus. E Jesus disse, se lembram? Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus tirou muita gente do inferno quando ele viveu aqui entre nós. E Jesus foi para o céu, não é? Está sentado à direita do Pai. E agora? E agora Jesus continua tirando gente do inferno através da igreja. Sim ou não? Aleluia. Primeiro, Jesus nos tirou do inferno. Nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos vivendo em agonia, incerteza. Mas Ele nos tirou do inferno. E assim como nos tirou a nós, a quantos e quantos e quantos Ele tirou, e a quantos e quantos hoje Ele está tirando. Quantas samaritanas, não é? Quantos Zaqueus, não é? Quantas e quantas outras pessoas, quantas mulheres como aquela pecadora, não é? Que foi flagrada em adultério. E Jesus então faz um desafio. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a jogar pedra contra ela. E não apareceu ninguém. Jesus pergunta à mulher, mulher, ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Ela falou, não, Senhor, também eu não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Jesus a absolveu. Jesus a libertou, não é? E Ele continua fazendo isso hoje. Ele continua tirando do inferno das drogas os drogados. Ele continua tirando do inferno da prostituição os que vivem procurando na prostituição para encher o vazio da sua alma. Ele continua tirando do inferno dos conflitos aqueles que não têm paz consigo mesmo, portanto não têm paz com ninguém. Mas o Senhor vem e lhes apregoa a verdadeira paz, e elas passam a ter paz com Deus, e passam a ter paz consigo mesmas, e paz com as outras pessoas. Jesus as tirou do inferno. Jesus está tirando do inferno. Oh, maravilha! E é por isso que Paulo diz, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Maravilha! Aleluia! E se alguém que está me vendo, me ouvindo, está no inferno, Jesus quer ir até onde você está. Na verdade, Ele já está aí junto de você. Eu acho tão lindo dizer que o Espírito de Deus está em todo lugar hoje. Está lá nas prisões, né, lá na Papuda, lá no CAGE, nessas delegacias. O Espírito de Deus está lá, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus está trabalhando em todas as partes, não é? É Jesus indo ao encontro dos que estão no inferno. É uma experiência que se repete hoje. E essa experiência se repete através de mim e de você. Nós somos o corpo de Cristo. Foi o que eu disse? Nós somos o corpo de Cristo. E quando nós vamos ao inferno, Jesus está indo em nós. É mesmo, pastor? E dá para a gente ir no inferno? A gente tem que ir. No lugar onde ninguém quer ir, a gente tem que ir. Às vezes Deus permite que a gente vá envoltos em circunstâncias difíceis, porque senão a gente não ia do outro jeito, né? Quando a gente lê, por exemplo, a epístola de Paulo a Filemão, a gente vê ele falando de um escravo por nome Onésimo. Onésimo era um pobre escravo, preguei sobre ele aqui recentemente, você se lembra? Não é? Era o lixo do mundo, é a escória do mundo. E Deus deu a esse homem a oportunidade de estar frente a frente com o apóstolo Paulo, o maior pregador da sua época, lá na cadeia. Mas se Paulo não fosse a cadeia, aquele homem não teria essa oportunidade, não é? Então, é assim, Deus às vezes permite situações para que a gente vá aos infernos desta vida para resgatar pessoas. E às vezes a gente vai voluntariamente. Eu já fui, muitas vezes, pregar em prostíbulos, já fui. Bem jovem, eu ia aos prostíbulos pregar o evangelho. Já preguei muito em cadeias, aqui na Papuda, quando o presídio era aqui na Candangolândia, eu fui muitas vezes, né? E é preciso que alguém vá, alguém tem que ir. Às vezes você tem que ir num lar que a coisa está pegando fogo, aquilo é um inferno, não é? E você chega e diz, Jesus, tempo desse me chamaram, era um domingo à tarde, pastor, vem aqui, que a coisa está feia. Minha filha trouxe um doido aqui para dentro de casa.
Falei, Jesus, a vida de pastor é dura, né? E lá vou eu. O que eu vou fazer? Encontrar agora com um doido, né? Na casa do irmão da igreja. Mas eu vou lá com a graça de Deus. E Deus operou de uma maneira tão maravilhosa. Então, às vezes é assim. Ou, às vezes eu fui à Ceilândia, onde havia uma pessoa cancerosa. E a pessoa estava mais morta do que viva. Havia um odor horrível, insuportável. E a pessoa estava dentro de um cubículo. Eu tenho estômago fraco, tenho dificuldade para essas coisas, né? Facilmente meu estômago se revira. Mas eu pedi graça a Deus. E você acredita que eu entrei naquele cubículo, ministrei aquela pessoa e não tive ânsias de vômito de jeito nenhum, né? Então acontece, muitas vezes a gente tem que estar disponível, não é, Luiz? Não é, Renildo? Tem que estar disponível para ir até o inferno. Glória a Deus. Eu sempre me lembro de uma história que eu li não sei aonde aí, de uma pessoa que encontrou um motorista fazendo uma manobra estranha no meio da rua lá, fazendo uma manobra toda esquisita, vai lá e vem cá, e o outro esperando no volante, e botou a cabeça para fora e disse: aonde você vai, pelo amor de Deus? Ele disse: pelo amor de Deus, eu vou até o inferno. E o que estava lá fazendo a manobra estranha era Billy Graham. Então é assim, por amor de Deus, a gente vai até o inferno. Você vai? Aleluia, prepare-se, peça graça ao Senhor, peça a força de Deus, peça uma palavra do céu, vá ao hospital, vá ao presídio, vá aos lares em conflito, vá onde for necessário, vá aos antros de drogas. Há muitas pessoas aqui em Brasília tomando droga debaixo dos nossos blocos, cheirando cola, não é? Aspirando cocaína. É preciso que alguém vá lá com a graça de Deus, precisa a graça de Deus. E chegue lá e diga que Jesus os pode tirar daquele inferno. E o Senhor Jesus irá libertar muitas vidas. Ele tem feito isso. Deixa Deus te usar para que o amor de Deus penetre os infernos desta vida. Amém? Aleluia! Será que temos aqui entre nós alguém que está vivendo no inferno? Quer sair do inferno agora? Jesus disse: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ó Deus querido, nós te agradecemos por tua preciosa palavra, maravilhosa, perfeita e gloriosa, que nos alimenta o ser espiritual, que nos renova a fé, Senhor. Oh, amado Deus, te louvamos por saber que tu nos amaste tanto, que enviaste teu Filho Jesus para passar por tudo o que passou para nos salvar. Foi tão cara esta salvação. Jesus teve que ir até o inferno para consolidá-la, meu Deus, para que nós pudéssemos hoje ter certeza que vamos para o céu. Ele foi para o inferno para que nós possamos ir ao céu. Meu Deus, talvez alguém esteja orando conosco agora em algum lugar, possivelmente até aqui dentro mesmo, e sabe que não está bem. E sabe, Senhor, que está vivendo separado de Ti, o que é um verdadeiro inferno. Meu Deus, e se essa pessoa, ou se essas pessoas, ou qualquer pessoa desejar, Senhor Deus, sair e estiver falando contigo agora, pedindo perdão e misericórdia, nós como igreja concordamos em que essas pessoas sejam libertas. Que elas sejam libertas, que elas sejam salvas, que elas sejam perdoadas, que elas sejam transportadas das trevas para a Tua maravilhosa luz. Meu Deus, e cada um de nós, Teus servos, se coloca em Tuas mãos agora, pedindo, Senhor, nos capacite e nos usa para arrebatar vidas do fogo. Meu Deus, dá-nos mais fé, dá-nos mais amor, dá-nos mais sabedoria, dá-nos mais poder do Teu Espírito Santo, para arrebatar vidas do fogo, Senhor, para tirá-las do inferno, para que elas também possam conhecer-te, amar-te e também ser instrumentos Teus para salvar outros. Meu Deus, que assim seja, tudo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.